Eu sou João Cruz e estou falando direto do canal JC Educação. Hoje eu quero falar sobre maneiras como nos comunicarmos com uma criança que está no transtorno do espectro autista. Nós iremos conversar de maneira bem simples para que nós possamos compartilhar conhecimentos, experiências. Eu tive alguns momentos de experiências com crianças autistas que estão no transtorno do espectro autista. E no primeiro momento, quando eu tive esse contato, foi interessante porque quando eu ia conversar com elas, eu usava algumas formas que para mim eu achava que era correto, mas no decorrer da pesquisa, dos trabalhos, da experiência, do contato em sala de aula com essas crianças, eu fui percebendo algumas maneiras que a gente pode associar, colocar e em alguns momentos termos resultados. Por quê? Nós não podemos dizer assim que qualquer pesquisa, ou qualquer trabalho que nós fizemos com um grupo de pessoas ou com determinadas crianças, se deu certo, vai dar certo agora com todas. Não, nós temos sempre que estar buscando maneiras, formas, metodologias para que nós possamos alcançar o nosso objetivo. No caso, no trabalho, na pesquisa que eu desenvolvi, que eu participei e que nós trabalhamos com crianças que estavam no transtorno do espectro autista, nós tivemos alguns resultados positivos. E hoje eu quero apresentar para vocês uns 3 momentos que nós vivenciamos e nós tivemos resultado. Eu sou pedagogo, especialista em educação e o meu foco está voltado no ensino numa perspectiva inclusiva. E dentro dessa perspectiva, nós tivemos experiência com algumas crianças que tinham transtorno do espectro autista. E nós tivemos alguma experiência. A primeira experiência que eu tive foi a questão do se comunicar com essa criança. Como é que eu poderia falar com essa criança? Como eu poderia alcançar um diálogo com essa criança ou ter acesso a essa criança? Olha, o primeiro momento é a gente ter o cuidado na tonalidade de voz. Quando eu tive o primeiro contato com essas crianças, eu falava num tom de forma que parecia que eu estava gritando. E eu achava que eu fazendo assim, ela iria me ouvir. Só que depois eu pesquisando, estudando, primeiro momento que eu cheguei à conclusão, essa criança, ela não tem problema auditivo. Ela não tem problema auditivo. Então, o que foi que eu percebi? Que eu tinha que manter meu tom de voz, né? Então, o primeiro momento para a gente ter um contato, um diálogo com essa criança, é manter o tom de voz normal. Nós podemos até mudar a tonalidade, ou então vamos para algumas mães, tios, tias, quando vão se dirigir a essas crianças, mudam o tom de voz, mas com um tom de carinho, um tom meio infantil. Agora, pode até ser, mas nós temos que ter o cuidado de não falar de forma agressiva com essas crianças. Manter o tom normal para que ela possa ouvir a nossa voz. Esse é o primeiro momento. O segundo momento de experiência que nós tivemos foi o seguinte, falar frases curtas, ou seja, frases objetivas, porque a criança já no normal, ela não consegue absorver, compreender, entender comandos ou frases grandes. Agora imagine uma criança que está no espectro autista. Então, o que nós fizemos foi colocar frases curtas. Na pesquisa que nós fizemos, nós observamos que tanto a criança dita normal, a criança típica, quando nós falávamos comandos longos,
ela se perdia no meio desse comando, ela não conseguia interpretar. Agora imagine a criança que está no transtorno do espectro autista. Ela vê, ela observa o externo diferente das outras crianças. Ela tem uma outra visão, ela consegue interpretar o mundo diferente das outras crianças. Então, o que nós tivemos o cuidado, o zelo, foi de falar frases curtas. Primeiro momento, nós controlamos o nosso tom de voz. O segundo momento, frases curtas. Como, por exemplo, vamos estudar. Vamos tomar banhos. Hora do almoço. Hora do lanche. Agora, cabe nós entendermos que a criança, ela que está no transtorno do espectro autista, nós podemos repetir uma vez, duas, três, e assim sucessivamente. No outro dia, se fizer necessário, fazemos o mesmo exercício, para que essa criança até comece a dar espaço para quem está se comunicando com ela. Tá? E o terceiro momento que nós tivemos foi observar o que de interesse essa criança tinha. Qual era o brinquedo que mais agradava a ela? Agora, nós temos que fazer um diferenciamento aqui. A criança, ela pode estar brincando, aí vamos supor, ela vê vários carrinhos. Ela pode gostar de carrinhos e começar a brincar com vários carros ou com um carro. Agora, temos que ter cuidado, porque a criança que está no transtorno do espectro autista, ela tende a querer um determinado objeto e querer ficar segurando o objeto, andando com esse objeto e o tempo todinho com esse objeto. Não é desse que nós estamos comentando. Queremos falar daquele objeto ou brinquedo que a criança ela mais se interessa para brincar, para estar, quando vai se colocar em qualquer local para que ela possa brincar ou até mesmo assistir uma televisão ou fazer algum outro trabalho, tem algo que mais desperta nela. Então, em cima disso, nós podemos buscar como ponte, como sinal de abertura para que essa criança tenha confiança e possa ouvir nossa voz, possa até querer compartilhar ou falar algo. Isso a criança que está no transtorno do espectro autista, existe também algo a refletir. Tem algumas que têm logo a facilidade em se comunicar, em verbalizar. Tem outras que demoram bastante. E nós, no meu caso, eu sou pedagogo especialista em educação, eu trabalho na questão assim da pesquisa de observar a criança, verificar a criança assim no espaço onde ela está, fazer tipo uma observação em que maneira a gente pode inserir determinadas atividades pedagógicas, o que mais ela responde quando é aplicado a ela. E uma coisa, esses 3 pontos eu quis destacar nessa hora, nesse vídeo, para que serve tanto para dentro de sala de aula, serve tanto para dentro de casa, para a família dessa criança. O primeiro momento é manter a tonalidade de voz. O segundo momento é frases curtas para que ela possa entender, ouvir, para que ela possa receber com facilidade. E o outro momento é observar o que mais ela lhe interessa. O que mais ela tem aquela aptidão de ficar brincando, olhando. E em cima desse ponto, você encontrar um caminho para que possa manter a relação de diálogo com essa criança ou de melhor facilidade para um aprendizado. Essa é esse vídeo de hoje, para que nós possamos compartilhar, refletir e até o próximo vídeo. Abraços!